Olá, meus amores, tudo bem? Bom dia, tia Deise está voltando hoje na sua telinha para a gente assistir a nossa videoaula. Hoje, dia 20 de agosto, nós vamos falar da nossa videoaula de geografia. Vamos falar sobre moradia. Lembra que a gente já vem conversando sobre isso? Um lugar de abrigo e convivência. Vamos falar sobre as características dessas moradias. Na aula passada, nós conversamos sobre os diferentes tipos de moradia. Vocês lembram disso? Então, para a gente falar sobre esse assunto, nós vamos usar o nosso livro didático. Vamos fazer a página 6, 7 e 8. Na página 6, a gente vai começar bem aqui, ó, a partir do tema lápis na mão. Então, vamos começar nossa aula. Deixe seu material pertinho. E hoje nós vamos conversar sobre os tipos de moradias. Existem diferentes formas de chamar moradia: lar, casa, habitação, residência. Mas na verdade, as nossas moradias definem os tipos de moradia definem as habitações construídas, dependendo do lugar onde ela é construída. Se é na zona rural, que é mais afastado, no campo, no interior, ou se é na zona urbana, na cidade, onde nós vivemos atualmente. Então, as habitações, essas moradias, servem para abrigar o homem de forma individual ou coletiva. Existem diferentes tipos de habitação, como nós já estudamos. O edifício é um tipo de habitação que podemos falar que é coletiva. Existe um espaço comum para várias pessoas, mas nós temos os apartamentos que são individuais. Cada um tem a sua casinha, não é verdade? Tem um espaço comum, espaço coletivo, como o playground, a piscina, o parquinho, algum espaço do edifício onde todas as pessoas podem utilizar, mas tem os apartamentos que nós chamamos de forma individual, por família, não é verdade? Continuando falando sobre tipos de moradia, a gente vai entrar um pouquinho nas características dessas moradias. Como é que a gente pode definir essas características? Como é o lugar onde você mora? Casa de alvenaria ou edifício de apartamentos? É uma estrutura de habitação que abriga os moradores de forma coletiva ou individual? As moradias têm por objetivo servir às necessidades do homem, das pessoas, conforme suas condições específicas. Por isso, se transformam em seus lares. A gente sabe que a moradia tem que ser um local onde a gente vai conviver com a nossa família. Então, as moradias são adaptadas ao local onde são fundadas, onde são criadas, levando em consideração as condições geográficas do local, os espaços do lugar. Assim, respeitam as características relacionadas à altitude, ao solo, ao espaço, ao clima, aos recursos, entre outras características. Então vamos lá. Dependendo de onde for construída essa moradia, a gente tem que perceber toda a estrutura ao seu redor. Por exemplo, as casas de palafitas que eu apresentei para vocês na aula passada. Perceberam que elas foram construídas sobre rios, lagos, e para isso era necessário ter as estacas de madeira para elevar essa casa, não é verdade? Tem que também depender do solo, de onde essa estrutura vai ser erguida. Outro fator que é muito importante para os tipos de moradia é na hora de construir uma residência. A cultura local, no caso, se a gente for construir uma oca no meio da nossa cidade, será que vai cair bem? Será que vai dar certo? O que é que vocês acham disso? Desse modo, a casa de alguém vai dizer muito sobre os elementos culturais. Se tem uma oca no meio da cidade, a gente já vai deduzir ou imaginar que quem vai morar lá é. Exatamente. Algum índio, né? É uma característica cultural. A oca está relacionada às tribos indígenas, aos quais as pessoas estão ligadas, assim como as formas tradicionais de casa.
e até mesmo dependendo do desenvolvimento econômico do país ou da região. A gente sabe que tem locais que as pessoas constroem casas como barracos muito próximas umas das outras, mas isso depende também do local, não é? Da economia do local. Temos também que falar sobre tipos de moradia pelo mundo. Olha só, turma, a gente sabe que o mundo é muito grande, existem diferentes locais. E para isso, nós já vimos que uma habitação segue fatores geográficos bem diferentes, não é verdade? Então, depende muito da questão econômica, cultural, das condições e das necessidades de cada indivíduo, de cada pessoa. A primeira divisão consta na forma da organização dessa casa, dessa habitação. Ou seja, uma moradia pode ser tanto individual, como a gente já vinha falando, quanto coletiva. Ademais, o uso de elementos naturais e artificiais, bem como a própria estrutura de construção, resultam nos diversos tipos de moradia encontrados, sendo como os principais tipos que nós já falamos aqui: as casas de alvenaria, os edifícios de apartamento, os iglus, as palafitas, as ocas e as casas de pau a pique. Lembra? Geralmente essa casa de pau a pique é construída mais na zona rural, é feita com barro, areia, eles colocam estacas uma próxima da outra e vão montando, né? Juntando esse barro, essa areia, uma areia bem resistente, e vão colocando entre essas estacas, formando as casas de pau a pique para os interiores, uma forma de serem resistentes. Falando de toda essa questão de tipos de casa, de toda essa questão de como elas são feitas, aonde elas são feitas, né? Depende muito da região, das pessoas que vão morar, seja de forma coletiva, de forma individual. Eu queria que vocês assistissem esse videozinho que fala sobre os construtores, os irmãos construtores. O que será que eles vão trazer para apresentar pra gente? Eu vou deixar vocês com o videozinho, tá bom? E já já eu volto pra gente continuar falando sobre isso, certo, turminha? Já já. Tá bom. Construtora Dois Irmãos, construímos casa, casinha e mansão. Em que posso ajudar? Ué, só peixe dourado. Sim, senhor. Se nós construímos casa para peixes... só um minutinho. Casa para peixe. Construímos, sim, senhor. O senhor pode descrever o projeto que o nosso arquiteto vai desenhar. Pode falar. Fica à vontade. Sim, senhor. O senhor quer um aquário? Ok, redondo. E com água. Que tipo de água exatamente? Água molhada. Molhada. Isso, dá uma olhada. Isso assim, coloca umas conchinhas no fundo também, certo? Ok, umas pedrinhas. Tá bom, gostou? Ok. Eu acredito que o projeto já esteja na fase da finalização. E aí? Tá. Ficou perfeito. Nossa, o senhor vai adorar, seu peixe dourado. A nossa equipe vai enviar para o senhor. A nossa equipe está finalizando aqui, já vai fazer o envio do projeto para vossa aprovação. Já conseguiu? Equipe, lá vai! A equipe submarina já enviou. Eu tenho certeza que o senhor vai adorar. Muito obrigada pela preferência. Tchau. Esse peixe dourado é um amor, né? Francamente, mais um cliente satisfeito. Yes! Aqui se eu juntar 2 com 3... Já peguei! Nisso? Construtora Dois Irmãos, construímos casa, casinha e mansão. Oi, dona Sabiata, boa, bem! O que se nós construímos casa para passarinho? Passarinho? Sim!
Sim. A senhora tem que descrever como a senhora quer que os nossos arquitetos já estão trabalhando no projeto. E como é que é a casa que a senhora quer? Tem que ter espaço para ovinhos. A senhora tá com ovinhos? Que legal, que bonitinho. Então, tem que ser num lugar bem alto para escapar de predadores. Predador, tá bom? Com certeza. Não, já temos, já tá quase pronto. Tá pronto. Uau, está perfeito o projeto. Sim, claro, a equipe já vai enviar. A equipe tá enviando, a equipe já tá arrumando aqui pra mandar imediatamente. Tá bom, de qualquer maneira, muito obrigado pela preferência. Vai enviar. Enviando! Uau! Tá enviado já, deve estar chegando. Atualiza aí a caixa que tá chegando. Com certeza. Olha, e parabéns pelos filhotinhos que estão chegando, viu? Tchau, beijo, tchau. Ai, que legal. Bom. Mais um cliente satisfeito. Isso aí! Bom, agora o que nós temos que fazer pela empresa, nesse momento mesmo, O é quê? fazer uma pausa, fazer um lanchinho. O que você acha? Acho totalmente excelente. Boa. Construtora Dois Irmãos construímos casa, casinha e mansão. Em que posso ajudar? Oi, se nós construímos casas para amigos imaginários? Não sei, pera só um minutinho. Casa para amigo imaginário. Não. Sim. Não. Sim. Não. Sei. Ok, então o senhor tá vindo pra cá. Sim, o senhor pode vir. Ok. Que legal. Então até já. Eu posso saber por que você disse que a gente constrói casas para amigos imaginários? É que, na verdade, eu tô tão acostumada a falar sim. Sei. Acontece que a gente nunca construiu casas para amigos imaginários, Doroteia. Mas sempre tem a primeira vez. Amigo, não deve ser tão difícil, né? Não sei não. E assim, sabe qual que é a dificuldade? A dificuldade é que você não entende nada de amigos imaginários. Ludovico, e você que não entende nada de universo empresarial? Vem aqui. Qual o lema da nossa empresa? Criar a casa perfeita para todos os que precisam. Inclusive para os amigos imaginários. Ponto. Ponto. Talvez você tenha razão, não é? Não, na verdade eu sempre tenho razão, né? Isso é fato. Não, é bom negócio a gente esperar o cliente chegar e ver o que acontece, né? E daqui a pouco ele tá chegando, viu? E se o amigo imaginário já tivesse chegado aqui e a gente não tiver conseguido enxergá-lo ainda? Será? Bom, tecnicamente é possível, porque só enxerga o amigo imaginário aquele que já é amigo do amigo imaginário. Nossa, é mesmo? Sabe que eu nunca tinha lido essa regra? Você nunca dá atenção às regras do Doroteia. Vamos visitar. Disfarça. Ai, tempo louco, tá quente, às vezes chove. Olha quem tá aí, Quem tá aí? Olha quem tá aí. Seu amigo imaginário. Se o senhor tá aí, seu amigo, fica à vontade. Olha aí, como é que vai o... Não. Seu amigo imaginário... Pisa nele. O senhor já te dá licença. O senhor tá aqui já? Amigo! Opa, olha aqui. Bate aí! O senhor Bate! Onde tá? Bate! O senhor tá dando uma voltinha só no... As maquetes. Ó, seu amigo Seu imaginário! amigo imaginário. Chega aí! Com licença! É aqui a construtora dos Dois Irmãos?
Sim, no caso sim, No caso é construtora. 2 irmãos, construímos casas, casinhas e mansões. Muito prazer. O senhor, no caso, é o amigo imaginário, é? Não, na verdade não. Na verdade, eu sou o amigo do amigo. Eu sou o Laurindo. Prazer, seu Laurindo, tudo bem? E este é o Astrogildo. Vai, tá aí, chegou. Nossa, está falando do senhor. Olha, seu Astrogildo, muito prazer. Como é que... Não rela. Tá aí, tá. Olha, foi muito prazer com o senhor. É prazer em vê-lo, viu? Seja bem-vindo. Beleza. Enfim, por favor, faz questão, o senhor senta aqui. Isso, pode ficar à vontade. E o senhor, no caso, senta aqui. Tá ótimo. Bom, vamos lá. Então, para construir a casa, a gente precisa saber... Obrigado. Tudo sobre o senhor Astrogildo, no caso, A não gente primeiro vai planejar, né? A gente vai conversar um pouco com o senhor para depois efetuar o projeto propriamente dito no papel, que é pelo arquiteto aqui, através das mãos dele. Vai, faz. Perfeito. Só complementando, então, eu queria que o senhor falasse tudo sobre a casa dos seus sonhos. Nós vamos realizar, seu Astrogildo. Na verdade, senhor Astrogildo, aproveitando a oportunidade, já vou perguntar pro senhor se o senhor quer uma casa grande, se o senhor quer uma casa pequena. Isso, pra começar, isso. E assim, quantos quartos? Muitos, poucos? Qual é o desejo? Tem também a questão do banheiro. Do banheiro. Quantos banheiros? Vai Aliás, falando. uma pergunta. Uhum. Ele usa banheiro? O Astrogildo está dizendo que a casa dele tem que ser bem grande. Bem grande. O que mais, Astrogildo? Ah, sim. Astrogildo está pedindo uma piscina no quarto dele. Ele quer piscina. E o que mais? Tô fazendo piscina. Sim, e também ele precisa de uma sala de brinquedos. Sala de brinquedos? Claro. E também uma biblioteca de gibis. Deixa eu virar aqui. Mais alguma coisa, Astrogildo? Ah, sim, claro, isso não pode faltar. Astrogildo está pedindo um campo de futebol no telhado da casa. No telhado eu vou fazer desse lado. E também, Um campo de futebol. sim, ele também completa. Ele precisa de rodas na casa para poder viajar com elas. A opção das rodinhas. Mais alguma coisa, Astrogildo? Rodinha. Claro que sim. No quintal da casa precisa ter um trampolim. Trampolim. Ok, o trampolim também. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa, Astrogildo? Não, Astrogildo diz que é só isso mesmo. Ótimo, então se é só isso... Aqui está a casa imaginária dos seus sonhos. Tada! Tudo aí, o trampolim, o campo de futebol no telhado, tudo que vocês pediram. Bom, Astrogildo diz que está perfeito. Mais um cliente satisfeito! Então, podemos buscar a casa amanhã? Não. Assim. Ótimo! Astrogildo está dizendo muito obrigado e tchau, Pardal. Tchau, Pardal. Dê tchau, Astrogildo. Tchau. Eu posso saber por que você prometeu entregar a casa amanhã? Sabe o que é? É que eu tô muito acostumada a falar sim. Sabe o que é, Doroteia? Acontece que eu... Cansei! Chega! Tô por aqui! Eu não quero mais trabalhar com você! Você nunca me pergunta o que eu acho antes de responder para o cliente! Ah, É! Pois eu também cansei. Eu tô puta aqui com você. Sabe por quê? Porque você é muito medroso. E você não tem coragem nem de construir um castelo de cartas. O castelo de cartas! Eu vou construir um castelo de cartas sozinho, mas não vou construí-lo com você! Então não seja por isso, porque eu vou continuar aqui na empresa construindo casas totalmente excelentes e sozinha. Então, boa sorte para você! Boa sorte pra você. Pra você! Ah, espera! Oi. Olha, eu acho que realmente não tem mais clima dessa sociedade. Vai desfazer. Mas no momento a gente tem ainda um último compromisso a honrar, não é? Nossa, é verdade, né? Tem essa questão do O Astrogildo. Astrogildo. Vamos fazer o seguinte, a gente constrói realmente essa casa imaginária do Astrogildo, né? Isso. Mas depois a nossa sociedade está encerrada. Boa sorte pra
você! Boa sorte pra você! Passa, Ludovico! Você não tá vendo que eu tô pintando tinta fresca, ô? Tá pintando o quê? Mas... Não, essa cor tá feia, tá mal pintado. É, rosa, tá lindo, tá mal pintado. Aí você que não para de ampliar, essa casa tá ficando muito grande. Tá ótimo, dá licença. Nada. Uau! Astrogildo, olha só! Olha só, a obra tá completa! Vocês foram muito rápidos! Seu Laurindo, seu Astrogildo, que prazer! Fica à vontade, Saiu, Ludovico! Fica à vontade. A obra está idêntica ao desenho, né, Astrogildo? Pois então, aí o senhor gostou? Ó, é rosa. Na verdade, Astrogildo está dizendo que não gostou da pintura. Tá vendo? A cor é ruim, tá bem. Ai, cuidado! Não gostou da pinta, mas é rosa. E também não gostou do tamanho, porque disse que tá tudo muito grande e ele tem medo de se perder e ficar morrendo de saudade de mim. Ah, é? Eu falei que tava grande, tava ampliando demais. Você não sabe fazer. Tá do jeito que ele pediu. Então, mas aqui do jeito... Nossa, tá do jeito que ele pediu mesmo. É, mas sabe... Mas tá do jeitinho que o seu Astrogildo pediu. Sim, tá do jeitinho que ele pediu, mas... Tá bom, Astrogildo. Fala a verdade. Vou falar. Você tem razão e você também. Eu tenho que falar a verdade. Na verdade, ele adorou a obra, mas eu não. Porque eu não queria que ele mudasse de casa. Astrogildo, presta atenção. Quando alguém convive muito tempo junto, ocupando o mesmo espaço, é comum acontecerem brigas, desavenças, divergências de opiniões, mas isso não quer dizer que eu goste menos de você. Me perdoa. Você também me perdoa. Só se você me perdoar também. Claro, eu falei tudo da boca pra fora. Eu também. Eu falei tudo da boca pra fora. Ai, Ludovico, você é o melhor arquiteto que eu já conheci. Eu só conheci você também. E você é a melhor irmã que eu tenho. Com licença, pessoal. Com licença. Astrogildo está pedindo para agradecer a vocês dois e também está dizendo que vocês são excelentes construtores e grandes irmãos. Mais um cliente satisfeito. Ludovico, já que nós somos tão bons, o que você acha da gente manter a nossa sociedade? Construtora Dois Irmãos? Casa, casinha e mansão? Uau! Vamos brincar! Bora brincar! Eu só gosto, eu pensei em Desculpa! Eu vou pisar de volta. Então, gostaram do vídeo dos irmãos construtores? Engraçado, na verdade. E os clientes deles? Cada um tinha um tipo de exigência para suas moradias. Então, criança, é sobre isso que a gente vai falar. Cada pessoa tem um tipo de moradia. Cada local exige uma estrutura para essa moradia. E você? Agora é com você. Sua casa é um lugar de abrigo ou convivência? Pense bem sobre isso. Vamos conversar, vamos refletir. Quem mora em sua casa? Como é a distribuição das tarefas da sua casa? A gente sabe que para viver em uma moradia, em uma residência, a gente precisa também, lembrando lá nas nossas últimas aulas, ter a nossa participação, colaborar, não é verdade, crianças? Se a nossa moradia é o nosso local de bem, de estar junto, de conviver com as pessoas que nós amamos, então nós temos que ajudar em parceria com a família para manter esse local sempre em harmonia, organizado, não é verdade? E eu sei que vocês fazem a parte de vocês. No nosso livro, falando um pouco sobre essa questão da nossa moradia, nós vamos utilizar algumas palavras para responder alguns questionamentos. Vamos ler com a tia? Temos aqui palavras que vão formar frases sobre as moradias. Abrigo, proteção, convivência, caverna, construir e direito. Lembra que na aula passada nós falamos, será que todas as pessoas têm direito a uma moradia? Será que esse direito é respeitado? Nós conversamos sobre isso. Vou deixar vocês refletindo um pouco mais.
A página 7, vocês vão responder questionamentos sobre esses tipos de moradia. E no nosso encontro, a gente vai conversar pessoalmente um pouco mais sobre isso, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Já já a gente se encontra. Um beijo, turminha! Então, voltei, crianças, voltei para falar agora da nossa videoaula, dando continuidade ao nosso assunto. Vamos falar de filosofia, vamos filosofar. Hoje, dia 20 de agosto, vamos continuar falando sobre o que nós começamos na nossa última aula. Brincar e pensar, reflexão sobre os pensamentos. Lembra que na última aula nós falamos sobre mímicas? E como é que a gente pode imaginar que uma pessoa está pensando? Lembram disso? Pois vamos continuar falando sobre isso. Para dar continuidade à nossa aula, vamos usar o nosso livro didático de filosofia, páginas 5 e 6. Crianças, vamos falar sobre brincar e pensar. Lembra que a nossa imaginação ajuda a gente a pensar em muitas coisas? A nossa imaginação é criativa, faz com que a gente, qualquer coisa, vire uma brincadeira bem legal, não é verdade? E quando a gente está com os amigos, com os irmãos e com os primos, ainda mais nós podemos usar nossa criatividade. Ainda mais nós podemos pensar e elaborar coisas bacanas pra gente brincar. Então, quem disse que pensar não é divertido? Olha só, para as crianças, brincar é sobretudo aprender. A gente aprende muito brincando. Elas são curiosas, vocês são curiosos, não é verdade? Têm apetite pelo saber. E não é à toa que estão sempre fazendo inúmeras perguntas. Não é, turminha? Sei que vocês gostam de perguntar. Sempre fazendo perguntas. E a brincadeira e o mundo do faz de conta são os principais instrumentos para a criança. São os principais instrumentos para vocês criarem. Para vocês perceberem as coisas ao nosso redor. Para se comunicarem. E para aprender sobre as coisas. Olha só. Tenho aqui imagens de crianças brincando com blocos. Vocês acham que eles estão brincando só com isso? Eles estão usando a imaginação, assim como vocês, recriando formas, recriando coisas, dando asas a essa imaginação. Olha só aqui, turma, esse grupo. Será que eles estão à toa, só brincando por brincar? Não, eu tenho certeza que estão ali, ó, nessas cabecinhas, pensando, reformulando brincadeiras. E olha que brincadeira bacana essa, uma simples almofada. Eita, virou guerra de almofada. Quem nunca fez guerra de almofadas, hein, turma? Isso mesmo. Com a nossa família, então, com a mamãe, com o papai, brincar lá no quarto deles. É muito bom, não é? E subir em uma árvore. O quanto a gente pode estar ali trabalhando a nossa imaginação, achando que somos algo, um avião, um pássaro, algum elemento, um super-herói, não é verdade? Sei que vocês gostam de se arriscarem, são crianças aventureiras, mas tem que ter muito cuidado nessas brincadeiras. Lembrando que a nossa mente sempre está fluindo, está fazendo a gente pensar em como é bacana brincar. E olha só nessa imagem, esse quadro traz inúmeras brincadeiras, inúmeras formas de brincar, com poucas coisas, ó. Com arcos aqui, com criança brincando contra criança, com pedras. Então aqui são várias brincadeiras que foram criadas através da imaginação. Olha isso aqui, ó. Crianças brincando como se fossem cavalos. Quem nunca pegou um gravetinho e já imaginou que era uma espadinha? As próprias meninas que nunca pegaram um pedacinho de pano e fizeram como se fosse a roupa da boneca? Então, crianças, brincar é isso. Pensar ajuda a gente a trabalhar essa imaginação. Falando nisso, em pensar e em trabalhar essa imaginação, eu vou trazer para vocês esse pensador aqui. Vocês querem saber quem ele é? Auguste Rodin. Olha só, ele é um dos criadores, na realidade ele foi um escultor que criou com bronze e mármore figuras humanas impressionantes, realistas. Então, ele criava imagens através das figuras humanas, das expressões. Vamos aprender mais sobre ele? Eu vou deixar vocês assistirem um vídeo que fala um pouquinho sobre quem foi
Auguste Rodin. Já já eu volto pra gente conversar, tá bom, crianças? Olá, gente linda! Auguste Rodin nasceu em 1840 na França e é considerado o pai da escultura moderna. Foi, em grande parte, autodidata, tendo começado a desenhar aos 10 anos. Aos 13 anos de idade, entrou para uma academia de arte para aprender os princípios básicos das artes plásticas. Em 1875, Rodin visitou a Itália por 2 meses, quando foi atraído pela obra de Michelangelo. Na época, Rodin disse: Michelangelo me libertou da escultura acadêmica, e fez a Idade do Bronze. Em 1878, obteve seu tão merecido reconhecimento artístico com a obra São João Batista Pregando. São fantásticas suas esculturas de mãos. Suas obras mais célebres são O Pensador, de 1880, O Beijo, de 1889 e O Retrato de Balzac, nos anos 90. Há um museu em Paris dedicado às suas obras e vida, o Museu Rodin. A obra de Rodin, que alcançou maior valor de venda em um leilão, foi a Eterna Primavera. A escultura em mármore foi vendida em maio de 2016 por 20,41 milhões de dólares. Auguste Rodin morreu em 1917 e foi enterrado em Meudon, na França. Inscrevam-se no canal Arte na Rede, cliquem no sininho. Até o próximo vídeo. Então, crianças, aprenderam um pouco sobre Auguste Rodin? Ele foi um dos escultores que criou essa obra, muito famosa, não é? Muito conhecida. Viram no vídeo? O nome dessa obra é O Pensador. Olhem só. O Pensador, do artista francês Auguste Rodin, é uma das esculturas mais conhecidas da história da arte ocidental. A primeira versão dessa escultura foi uma obra concebida em gesso no ano de 1880, intitulada originalmente de O Poeta, era o nome que ele deu a esta obra. Possuía cerca de 70 centímetros de altura. Então, com o passar do tempo, Auguste Rodin criou outras obras. O seu ateliê enorme, ele foi usando a sua criatividade, o seu pensamento foi fluindo, e cada vez mais que ele pensava, que ele imaginava, ele recriava, ele reproduzia. Vamos ver um pouco mais sobre a sua história, sobre as suas obras?
Então, aprenderam? Quanta coisa ele fez, não é, turma? Quanta coisa ele foi conhecida, mundialmente conhecida. Uma pessoa que foi conhecida no mundo todo é porque realmente fez muita coisa bacana, não foi? Crianças, falando em toda essa escultura de Auguste Rodin, eu quero apresentar para vocês esse personagem aqui. Eu sei que vocês já conhecem ele, mas inspirado na obra O Pensador de Auguste Rodin, o nosso amigo Maurício de Souza criou seu personagem, Cebolinha, com o título de O Pensador de Planos Infalíveis. Por que será que ele criou esse nome? Vocês imaginam por quê? Pode ter sido por isso também. Olha só, turma, Cebolinha, o Pensador de Planos Infalíveis. Escultura encomendada pela Maurício de Souza Produções, pela empresa do seu criador, do Maurício de Souza, para fazer parte da coleção que traz os personagens de Maurício de Souza, produzindo obras de arte famosas. Cebolinha, o Pensador de Planos Infalíveis, foi baseada em O Pensador de Auguste Rodin. Olha só que mais uma forma de representar essa brincadeira, essa escultura, não é? Pensar, brincar, representar, olha só isso. Agora é com vocês. Vou deixar essa pulguinha atrás da orelha. Você percebeu as semelhanças e as diferenças entre as duas esculturas? Quais foram? Você vai analisar na página 6 do seu livro o que é que tem de semelhante, o que é que tem de diferente nessas esculturas. E a gente vai conversar sobre isso no nosso encontro, tá certo, crianças? Então a nossa aula de filosofia fica por aqui. A gente vai conversar um pouco mais no nosso encontro, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Vamos tirar todas as nossas dúvidas na nossa aula. Beijo, turma! Até o nosso encontro!